Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Põe sua mão e diga: viva o Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho enxuto. Evangelho enxuto. Vamos ver o que é isso. Evangelho de São Marcos. Pegue aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Você que trouxe a Bíblia, você que tem a Bíblia, abra comigo aí. Evangelho, eu falo um evangelho enxuto. Sabe quando você fala uma coisa assim que está completa? Que não precisa tirar, não precisa colocar, tudo quanto você precisa para ser um cristão autêntico, você tem dentro do Evangelho de São Marcos, tá bom? Capítulo 14, versículo 20. Mas ele respondendo, disse-lhe: um dos 12 que mete a mão comigo no prato, porque na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu, deu-lhes dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Assim cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Amém, amém. Pode se assentar. Evangelho de São Marcos, como eu falei no início aqui, um evangelho enxuto, aqui mostra desde o nascimento de João Batista até a sua morte, mostra do nascimento de Jesus até os últimos feitos, no capítulo 16. Aqui mostra a formação da igreja, a chamada dos discípulos, dos apóstolos, a comissão, e aqui mostra duas coisas muito importantes na vida de quem quer ser, ou na vida de você que já é um cristão. Primeiro, ele mostra os dois sacramentos. Como nós usamos o termo sacramento, algo que foi instituído por Jesus, praticado por Jesus e ordenado por Jesus. Então, o que Jesus instituiu, praticou e ordenou é sacramento. E nós temos os dois sacramentos no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11, do 27 ao 33, você tem o primeiro sacramento, onde Jesus chega bem próximo aos fariseus, e eles fazem uma pergunta bem própria para o momento, e Jesus acaba de curar uma pessoa no sábado de manhã. E eles vêm todos alvoroçados em cima de Jesus, à procura de encontrar um erro para o acusá-lo. Pergunta para ele: com que autoridade você cura no sábado? Jesus para um pouquinho, sabe por quê, irmãos? Nós pecamos, na maioria das vezes, não é na pergunta, é na resposta. Porque quando você está afoito, ou você está assim com a vontade de falar, uma vontade de responder, Salomão deixou em Provérbios escrito que quando isso acontece, geralmente nós erramos, porque a multidão de palavras vem os erros. Jesus para, deixa o clima mudar um pouquinho, olha para os fariseus e faz uma pergunta. Vamos entender que ele responde uma pergunta fazendo uma pergunta. Ele fala para ele assim: o batismo feito por João Batista é de Deus ou é dos homens? Irmãos, 2020 anos atrás, ou mais ou menos um pouquinho,
A questão da forma do batismo já era discutida lá em Israel, onde tudo começou. Porque haviam as pessoas que faziam da mesma forma, como João Batista, ia lá, batizava no rio de águas correntes para purificação. Vamos lembrar que o nome o batismo, foi dado depois que a igreja chegou em Roma, 365 anos depois foi dado o nome de batismo. O nome era purificação, tá bom? Então, João Batista fazia as purificações lá no Rio Jordão, na região de Jericó. Ótimo! E Jesus pega isso e pergunta para eles assim: o batismo de João é de Deus ou dos homens? E eles param um pouquinho e pensam: se respondemos que é de Deus, ele poderá nos dizer por que é que vocês não praticam igual, ou por que vocês não fazem igual João? E se respondermos que é dos homens, eles poderão nos apedrejar, porque tem muita gente aqui que crê que João Batista é profeta. Então eles pensaram e arrazoaram entre eles, quer dizer, combinaram uma resposta pronta entre eles a dizer em público. E disseram: olha, nós não sabemos de quem é o batismo. Jesus olhou para eles e falou: porque vocês batizam de maneira errada. Vocês batizam em piscinas, em tanques, vocês querem fazer purificação de um na água do outro. Não se purifica na mesma água. Seria a mesma coisa eu falar para você: pega a água do vizinho, liga no seu chuveiro e toma um banho depois que o vizinho tomar o banho. Você fala: mas não dá, pastor. Mas não é a mesma coisa? Você não vai se lavar? Você não vai se purificar numa água que já foi usada por alguém? Não tem como. Então, Jesus, sabendo disso, que eles estavam na transgressão do primeiro sacramento, Jesus coloca eles, e Jesus diz para eles assim: nem tampouco respondo para vocês também com que autoridade eu faço as curas. Irmãos, esta palavra é interessante, não é ainda a palavra que eu vou dizer, mas na introdução dá para nós abrir um leque aqui. Isso nos ensina que tudo quanto nos pergunta, você tem que dar resposta somente de 10%. Você não é obrigado a responder tudo que te pergunta, porque na maioria das vezes as perguntas são maldosas. As perguntas vêm para deixar você numa situação que não tem a resposta ou que não tem a altura de quem está perguntando, porque na realidade ele já tem uma outra para poder chegar até você e querer te envergonhar. Então, nós temos que responder somente 10% daquilo que nos perguntam. E uma maneira muito prática de responder, usando um pouco da psicologia ou da técnica de psicologia, é responder com uma outra pergunta. Jesus fez isso, que coisa bonita. Amém? Então, o primeiro sacramento está em São Marcos, capítulo 11, do 27 a 33. Quando você chega aqui no capítulo 14, você tem o segundo sacramento. Observe bem o que está acontecendo hoje no mundo. Quarta-feira que vem é Páscoa judaica. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa forte. Olha quantos 1000 anos vem se fazendo a Páscoa desde a travessia do Mar Vermelho. Vem se fazendo a Páscoa rigorosamente igual. Hoje, olhe para mim aqui, hoje só não sacrifica os animais porque não tem o templo. Não sacrifica animal dentro de sinagoga. Então, dentro dos templos, do templo, é que sacrifica o animal. Então, hoje não tem o sacrifício do animal. Mas a Páscoa, perfeita, com todos os elementos purificados que Deus mandou. Agora, quando você vem no capítulo 14, você vê a Páscoa, como vai acontecer a semana que vem, a Páscoa judaica. Em meio à Páscoa, Jesus conversa com o grupo dos 12 apóstolos, discípulos dele, e eles perguntam: Senhor, onde o Senhor quer que vamos fazer os preparativos para fazer a Páscoa? E Jesus dá uma profecia muito interessante, muito bonita. Jesus diz para eles assim: entra na cidade e, chegando na cidade, encontrará um homem carregando um cântaro de água. E este homem que estará carregando o cântaro de água, seguiu,
e ele vos mostrará uma casa, ou um cenáculo mobilado, já pronto. Fazei ali, preparai ali a Páscoa naquele lugar. E o texto é bem conhecido, você sabe que Jesus entra, os dois discípulos entram na cidade, entrando pelo lado de Sião, a parte mais alta, e eles encontram o homem carregando um cântaro de água. E segue o homem, encontra o cenáculo, e ali no cenáculo eles fazem o preparativo de toda a Páscoa onde eles iriam participar. Irmãos, há coisas que a revelação só vem na hora. Você sabia disso? Às vezes nós buscamos de Deus uma revelação o ano todo e não temos. Uma revelação no sentido resposta para aquela pergunta-chave, para aquele problema que não sabemos como começou, nem quando vai terminar. E você precisa de uma resposta vinda de Deus, porque a resposta do homem, a resposta da religião, a resposta da política, a resposta da família, do amigo, talvez essa não te corresponde à altura. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de uma revelação que é uma palavra vinda da parte de Deus para aquele momento. Jesus falou, preparai ali a Páscoa. E deixou como se fosse uma interrogação do que iria ou poderia acontecer naquele final de tarde para a noite. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que te assusta nos dias de hoje? O que te causa espanto? Vamos falar assim, o que te causa espanto? O que te deixa a pensar duas vezes a mais? O que te fala de maneira diferente nos dias de hoje? Porque quando nós olhamos aqui no âmbito da igreja, da crença cristã, quando você olha para o cristianismo em todo o mundo como uma grande religião já há mais de 2000 anos, trilhando e sempre de pé e sendo sustentada pelo próprio Senhor, você começa a pensar, pastor, lá fora, do lado de fora, quer dizer, no mundo daqueles que não são cristãos, há uma voz que clama, como está escrito na palavra em Isaías. Há uma voz que grita, há uma voz que chama, há uma voz que traz uma informação diferente. E o que essa voz, lá do outro lado, ela diz? Aqui nós pagamos 30 pela cabeça dele. Vamos falar isso, vamos entender isso aqui. Alguém do lado de fora da crença grita, eu pago 30 para você trair ele. Ele quem? O Senhor. O mundo anda de olho em nós, esperando que nós colocamos um pé do lado de fora do caminho que foi pré-estabelecido por ele. Mas quando você está caminhando direitinho, na sua luta, na sua fé, regando a sua fé com a palavra, com a oração, com os sacramentos, com a prática do cerimonial de transferência, como a palavra de hoje, você consegue manter firme, mas lá fora alguém fica fazendo oferta e falando, eu pago 30, eu pago 30. Sabe o que é isso? Isso aconteceu lá em Sião, quando naquela tarde, começo de noite, assentaram no chão em volta da Páscoa, e alguém lá fora estava gritando, eu pago 30 moedas para alguém traí-lo. Eu quero que alguém aponta quem é o Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eles eram nazarenos, eles eram galileus. Vamos mostrar a diferença aqui. Vamos dizer que você mora aqui a 200, 300 quilômetros do centro da sua cidade. Chamamos de interior, 200, 300 quilômetros fora da grande cidade. Irmãos, até a fala é diferente, você percebeu? A fala é diferente, às vezes as vestimentas no momento do trabalho é diferente. Quem está na roça trabalha às vezes com chapéu, com boné, uma cobertura, né? Não quipar, mas uma cobertura, e trabalham com ferramentas grossas, com roupas grossas, às vezes são mais queimados um pouco de sol do que quem trabalha na cidade grande, que trabalha com roupas finas, trabalha com teto, não tem sol, ar-condicionado. Então, quando eles disseram, eu pago 30,
é porque todos eles eram nazarenos, eram galileus. As roupas marrom, roupas cinza para o lado do marrom, roupa de quem trabalha na agricultura, quem mora na roça, porque Galileia era considerado, o lado norte de Israel, considerado roça em relação a Jerusalém, onde estava acontecendo essa Páscoa. Então, eles viram que as roupas deles eram todas iguais, roupa grossa, cabelos iguais, as barbas todas iguais, a fala com o sotaque, quando nós falamos sotaque, né? Assim, um pouco diferente de quem morava em Jerusalém. Então, eles não sabiam quem era o Cristo, verdadeiramente, altura mediana, tudo moreno, tudo barbudo, falando igual, com o mesmo objetivo, todos puxando na mesma direção. Eles não sabiam quem era o Cristo. Aí a voz continuou dizendo, eu pago 30, quem entregar quem é ele, eu pago 30. Irmãos, todos nós temos um ponto fraco, preste bem atenção. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Conhece a história do Aquiles? Que a mãe o consagrou, banhando no rio, na Itália, e banhou ele de uma maneira num rio sagrado que nada penetrasse ao corpo dele, e ele se tornou um gladiador, um grande libertador, mas havia um pedacinho onde a mãe segurou, que ela deixou o Aquiles dentro de água, aquele pedacinho do calcanhar não foi molhado pela água, e ele morreu exatamente com a flecha que bateu ali, naquele lugar, onde estava descoberto, e Aquiles morreu. Daí veio a história do calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, um ponto fraco. Às vezes se repete de João, Pedro, Tiago, pode se repetir o mesmo, mas se tratando do momento da Páscoa, alguém tinha um ponto fraco e Satanás sabia que era o ponto fraco do dinheiro. Irmãos, o dinheiro move o mundo, nós sabemos disso, abaixo de Deus o dinheiro move o mundo. Mas o ponto fraco do dinheiro tem jogado muita gente no chão, mais do que o ponto fraco do sexo, ponto fraco de jogo, ponto fraco de armas, ponto fraco de bebida, de drogas. Às vezes o dinheiro a gente não imagina que pode ser um ponto fraco, e foi o de Judas. Judas, comparando em qualidade espiritual dos apóstolos, ele era o melhor. Você sabia? Que foi o único que passou em todos os testes de análise para ser um bom apóstolo. Foi Judas, extremamente de confiança, de uma família de confiança, de uma região de Quiriote, uma região de pessoas boas. Está lá o Judas, mas ele ouviu alguém gritar, eu pago 30, eu pago 30, eu pago 30 moedas para alguém dizer quem é ele, porque queremos o prender. Há 2 dias antes, um dia antes, Jesus estava na casa de Simão leproso. E quando Jesus passou por aquela casa, que eu até coloco do ex-leproso, porque onde Jesus passa ele transforma, houve aquele fato que você conhece da mulher que quebrou o cântaro cheio de alabastros, ou cheio de nardo, um vaso de alabastro cheio de nardo. Isso, um vaso de alabastro cheio de nardo. Era caríssimo, era uma especiaria. Ela quebra e derrama sobre Jesus. Naquele momento, Judas manifesta e diz assim, mas que desperdício! Não poderíamos pegar esse nardo e vender e dar o dinheiro para os pobres? Naquele exato momento, Satanás, como diz em Apocalipse, que anda diante de Deus 24 horas, nos acusando perante Deus, viu que ele gostava de dinheiro e que ele era fraco por dinheiro, que se fizesse uma oferta a mais para ele, ele ia ceder por causa do dinheiro. E Satanás viu e guardou o momento para o momento certo. Quando foi na Páscoa, um dia depois, lá fora ele começa a dizer, eu pago 30 se alguém. Aquilo soou bem no ouvido de Judas. E o texto você conhece, Jesus foi revelado no momento do chão ali, onde estava acontecendo a Páscoa. A gente tem ideia de mesa, mas não existe mesa, é o chão mesmo, no chão.
Jesus diz: é um de vocês 12 que há de me trair. E cada um colocou o dedo no próprio peito e falou: Senhor, por acaso sou eu? Eu não sei. Um passo agora para frente, mas o Senhor sabe. Será que sou eu? E um após o outro foi dizendo: Senhor, por acaso sou eu? Por acaso sou eu? E Jesus falou: aquele que mete a mão comigo no prato, este há de me trair. Até então, só o coração de Judas aumentou os batimentos, com toda certeza. É claro que uma pessoa, quando está prestes a ser descoberto um segredo, a descobrir, às vezes, alguma coisa que a pessoa está escondendo, o coração dispara, os batimentos disparam, a pessoa fica nervosa, começa a suar frio, começa a esfregar muito as mãos, e é claro que Jesus ali não precisaria dessa forma, dessa leitura corporal, para saber que era Judas, não. Mas ele já adiantou: alguém aqui vai me trair. Mas, em outras palavras, ele estaria dizendo: mas eu não vou perder aquilo que eu vim e propus fazer nesta tarde. Em outras palavras ainda, nada vai me impedir que eu realize aqui o primeiro cerimonial de transferência, porque neste final de semana eu vou à cruz. Seria mais ou menos isso, uma palavra introduzida que dá para você entender. Naquela Páscoa, Jesus foi à cruz. Então, tudo que se fizesse ali para tirar Jesus da cruz, valeria a pena. Satanás dá a última cartada. E Judas aceita a dizer quem é o Cristo. Ele se vende por 30 moedas de prata. Nós não podemos ficar jogando pedra no Judas, como fazem os interiores. Hoje muito pouco fazem, né? Colocam Judas, põe fogo, todo mundo joga pedra no Judas e destrói o Judas ali, aquele boneco pegando fogo. Hoje quase não faz mais. Mas o homem, na realidade, não poderia jogar pedra no Judas, porque o Judas vendeu por 30 moedas de prata. Tem pessoas vendendo por bem menos. Ou você acha que não? Você jura fidelidade ao cristianismo. Você confessa Jesus como Salvador. Primeiro Deus como Senhor, depois Jesus como Salvador. E você jura fidelidade dizendo: todo dia eu vou melhorar um pouquinho, eu vou melhorar todo dia, Senhor. Eu não sou bom, mas o Senhor me aceitou, porque a tua palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Evangelho de São Mateus 11, 29, mas eu vou melhorar cada dia. E você jura, o Senhor diz: ótimo, a graça após o batismo está sobre você. Você começa a vida. Daí a pouco você vende a sua fé por coisinhas pequenas. Quantos vendem a fé e desvia da fé por um cigarro? Por um copo de bebida? Vale menos do que 30 moedas, não vale? Por um ato de prostituição, saiu do caminho, vale menos do que 30 moedas, não vale? Chuta o balde, como diz os que estão lá fora, desanima da caminhada, como alguns dizem, quer dizer, trai o Senhor por coisas bem menores do que 30 moedas. E na hora de pegar a pedra para jogar no Judas, vamos jogar a pedra no Judas. Então, isso é hipocrisia, jogar pedra no Judas. O Judas foi até muito bom, porque houve um preço, ele pagou, ele traiu por 30 moedas de prata. Vamos entender isso. Aí eu vejo o texto, da tarde do texto, Jesus olhando para os 12 assim em volta, tranquilo, e fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Jesus olhou naquele momento para os 12 e falou: um de vocês há de me trair. Todos houve aquela seriedade. Jesus continuou fazendo o cerimonial no meio da Páscoa. Em meio à Páscoa, ele começa o cerimonial de transferência e entrega à igreja algo de maior valor que você pode imaginar, que é o cerimonial de transferência. Por que estamos aqui? O que nos trouxe a comunhão entre os irmãos? O que nos entrelaça, homem, a Cristo, sendo que somos carnais? É exatamente o cerimonial de transferência. Eu fiz agora uma pergunta: alguma coisa te assusta? Nós falamos aqui sobre
a traição do Judas, isso te assusta? Nós falamos da mulher que pegou aquela riqueza do alabastro e o nardo, quebrou o vaso de alabastro. Nós falamos, isso te assusta? Na caminhada para a Páscoa, Jesus seca uma figueira. A figueira estava com muita folha, Jesus aproxima, não tem como achar fruto naquela figueira, e Jesus diz: nunca mais haja fruto em ti, nunca mais alguém coma de você alguma coisa, você seca, a partir de agora você começa a secar. Quantos estão entendendo? Palavra do nosso mestre, do nosso Senhor. Então, naquela caminhada, eles ficaram apercebidos. Por quê? Porque, eu volto à pergunta, alguma coisa te assusta nessa caminhada? Jesus para com eles ali, entre a Páscoa, ele começa a separar os elementos. Aqui começa a nossa vitória. Separar os elementos, pega uma bacia, vamos falar assim, de ervas amargas, coloca no canto, fala assim: nós não vamos comer ervas amargas, vamos comer somente hortaliças. As ervas amargas nós não vamos comer, por quê? Isso simboliza o sofrimento, e eu vou sofrer por vocês. Ele pega o cordeiro, separa o cordeiro, fala: não haverá sacrifício do cordeiro aqui, porque eu próprio vou ser o cordeiro para vocês. Então, para o maior entendimento de todos nós, a Bíblia diz: tomando o que estava sobre a mesa, o pão asmo, o suco da vide sem fermentação, que era os elementos base para se fazer a Páscoa, Jesus pega o pão asmo e o vinho, né, que muitos chamam de vinho, nós usamos o nome correto, que é suco. Vamos lembrar uma coisa aqui: a videira não faz vinho, quem faz vinho é o homem. Não é verdade? Você já viu vinho sair da videira? Não sai, sai suco. Agora, o homem coloca os produtos que precisa ali, deixa azedar para fazer vinho. Agora, na Páscoa não podia ter nada levedado, nenhum fermento, não podia ter nada desta forma. Então estava o pão asmo e o suco da vide sem fermentação. Jesus pega aqueles dois elementos, olha para os 12 e fala para eles: este pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Olha o que ele estava dizendo: no final da Páscoa, lá na sexta-feira eu vou ser partido, no domingo eu vou ser unido novamente, vou ressuscitar, mas lá vai ser isso. Então Jesus estaria falando: este pão é o meu corpo que é partido por vós, e este suco é o meu sangue que é derramado por vós em aliança. Há algo muito forte dentro desta explicação aqui, que quando você vai na igreja romana, você ouve falar sobre a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É exatamente o momento de comunhão, onde as pessoas entram em comunhão com Deus através da ceia. Só que ali eles fazem a hóstia, o momento da hóstia. Então é a Eucaristia para que haja uma comunhão. Você vai em muitas igrejas, se chamam de Santa Ceia, ou Ceia Sagrada, ou Ceia do Senhor. E o que é uma ceia? Também traz a ideia de que vai pegar o homem, unir o homem a uma só fé, ligada a Deus, numa comunhão. E quando você encontra, como nós falamos aqui, cerimonial de transferência, aí dá uma interrogação. Parei, pastor, é Eucaristia, é ceia ou é cerimonial de transferência? Sempre na palavra nos leva a parar um ponto e abrir um pouquinho o entendimento. Eu estou falando para você que a ceia ela só aponta para nós o horário, não é verdade? Se é de dia, se é à noite. Mas o que vai acontecer de dia ou à noite? O cerimonial de transferência. Então nós chamamos cerimonial de transferência, que é o nome mais correto de se chamar este momento, que é chamado de Eucaristia de ceia, é chamado de cerimonial de transferência. É o nome mais correto, vamos dizer assim, que traz mais entendimento para todos nós. Então nós temos agora diante do Senhor o cerimonial de transferência, onde ele pega aquele momento, transfere a autoridade para os discípulos
e fala para ele: vocês vão precisar disso para caminhar. Eu já não vou precisar mais, vocês vão precisar disso. Mas ele diz uma coisa muito interessante logo depois disso. Ele transfere a autoridade, terminou ali aquele momento, eles cantaram um hino, foram para o Monte das Oliveiras, e abaixo do Monte das Oliveiras, um pouquinho, ainda dentro do monte, antes de chegar na parte baixa, que era o jardim do Getsêmani, em meio àquilo ali acontece a prisão, porque Judas já havia traído com um beijo no rosto, dizendo: aquele a quem eu saudar com ósculo santo, que é uma prática cristã, nós, por uma questão cultural, não fazemos aqui no Brasil, são poucas as igrejas que fazem, mas é bíblico, tá? O ósculo santo. Então ele vai até Cristo, faz o ósculo santo em Cristo, aquele a quem eu beijar, oscular, este é o Cristo, e entrega Jesus. E a história da Páscoa você conhece. Jesus vai para a cruz, ele vai ser julgado, passa pela via dolorosa, vai ser condenado, vai ser morto na cruz e colocado no sepulcro. O cristianismo até então, somente com aquela autoridade que veio do cerimonial, já podia caminhar? Ainda não, irmãos, porque senão nós teríamos que colocar aqui uma urna de acrílico e colocar um Cristo morto, como em muitos lugares você vê o Cristo morto perante o altar. E o Cristo morto para nós, só morto, não traz, porque morrer todo mundo morre. Um dia você vai, eu também vou. Então Jesus morreu naquela sexta-feira e foi levado à cruz, morte de cruz, se fez pecado por mim, por você, assumiu a maldição sendo ele bendito, e o corpo dele é colocado no sepulcro de José de Arimateia. Até ali a igreja já estava com a autoridade nas mãos, porque recebeu no cerimonial de transferência. Já estaria pronta para sair? Não, porque o Cristo ainda era morto. Mas no domingo pela manhã, a Bíblia relata isso, os 4 evangelhos, que houve 3 pessoas, pelo menos, Pedro, João, Maria Madalena, Tiago, 4, né, por aí, correram até o sepulcro e a pedra estava revolvida e um anjo assentado sobre a pedra, e o corpo já não estava mais na pedra. Jesus levanta como uma pessoa sempre educada, uma pessoa sempre higiênica, levanta, dobra o lençol, coloca no canto, dobrou o lenço, colocou do outro lado, se refez ali fisicamente, não que as feridas sumiram, não é isso, ele era humano, ele morreu como humano, levantou do túmulo como humano, é aí que está a nossa vitória. Porque se cremos que Jesus veio em carne, é aí que é a nossa vitória. Porque vencemos Satanás em carne. Ele venceu Satanás em carne. Ele não precisou estar espírito para vencer, não. Então, quando Jesus ressuscita ali, ele fala com Maria Madalena: vá e diz aos meus discípulos que descem para a Galileia e quando chegar lá, nós o veremos. Esta passagem que está no Evangelho de João, capítulo 20, é muito pouco entendida por muitos. Por quê? Quando você vê Jerusalém, Galiléia, nós estamos falando de muitos quilômetros, quase 80 quilômetros de distância, na época, ou mais um pouquinho, pelas montanhas. Será que Jesus, naquela manhã de domingo, estaria dizendo para eles: caminham esses 80, quase 100 quilômetros para que possamos ter a nossa primeira reunião pós-ressurreição? Seria isso? Dá para entender mais ou menos isso. Mas o nome Galileia significa voltar ao começo de tudo. Por quê? Naqueles 3 dias, que não foram 72 horas, foram 3 dias, porque em Israel 1 hora do dia é contado o dia. Então não foram 72 horas, mas foram média de quase 30 horas, vamos dizer assim. Naquele momento, Jesus aparece no mesmo dia, à tarde,
Jesus aparece a eles, estavam eles no cenáculo fechado, pôs-se Jesus no meio deles, levantou as mãos, assoprou sobre eles, paz seja convosco. Aquele momento foi o primeiro encontro pós-ressurreição. Nesses 3 dias, muitos voltaram atrás. Nosso mestre não dá mais para acreditar, porque ele dizia ser o Cristo e ele morreu. Nós confiamos nele, foram 3 anos de espera, parei a minha vida para o segui-lo e outras coisas. Então muitos desanimaram, muitos fizeram espiritualmente como Judas, venderam por 30 moedas ou por menos. Então Jesus, sabendo de tudo, sai do túmulo e fala com Maria Madalena, vá e diz para eles, descer, que vá para a Galiléia, quer dizer, vá para o começo de tudo. Lembre como era no começo, lembra como tudo começou, lembra quando a dedicação que estava quando caminhava, e na mesma tarde Jesus encontrou com eles e falou, paz seja convosco. Que história é essa? Estava ali Tomé e Jesus diz, toca aqui para saber se eu sou Cristo ou não, então você lembrou da história. Irmãos, quando nós olhamos o cerimonial de transferência, é um momento, vamos chamar de o ápice da espiritualidade da igreja cristã, principalmente quando feito da maneira correta, onde você usa os asmos do Senhor, o pão e o suco, para fazer a transferência, que naqueles dias foi para os discípulos, mas os discípulos morreram e foram repassando, até nos dias de hoje nós recebemos a transferência da mesma maneira. Então, para que receber a transferência, pastor? Irmãos, nós temos uma coisa interessante. Se você chegar lá na Basílica de São Pedro, em Roma, Vaticano, você vai encontrar um homem que a igreja romana colou como Papa, pai de todos, não é isso? Pai maior, pai de todos, e ele tem na sua estola, isso aqui é um talite, mas ele tem na sua estola uma coisa interessante, escrito Vicariae Filius Dei, em latim, e o Vicariae Filius Dei, você vai entender que ele está dizendo que eu sou substituto do Filho de Deus, preste bem atenção nessa palavra, substituto do Filho de Deus, quer dizer, ele não está mais aqui, eu sou ele. Quando você participa do cerimonial de transferência, você não vai ser substituto de Cristo, de maneira nenhuma. Não existe substituto de Cristo na igreja cristã. Na igreja de Cristo, não. Nós somos representantes. Quando você participa do cerimonial e você tem a comunhão onde o homem se liga ao eterno através de Cristo, você tem a representação oficial. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, ei, eu sou representante do presidente da República, por exemplo. Você tem que abrir as portas e me receber, porque eu sou representante dele. A pessoa do outro lado, ela pode dizer para você, você tem um documento que prova isso, que você é representante dele? Não, não tem, mas eu sou. Então ninguém acreditará em você. O que é o cerimonial de transferência? É como uma procuração. Procuração, você representa Cristo, porque você recebeu pelo cerimonial de transferência, foi transferido para você uma autoridade para o representar perante todas as áreas e principalmente nas questões espirituais. Então você pode falar em nome dele, por quê? Porque você participou do cerimonial de transferência. Então você vai ser substituto? Não. Vicariae Filius Dei de maneira nenhuma. Nós somos apenas representantes dele com uma procuração que nós renovamos a cada mês. Nós renovamos no cerimonial, porque às vezes você esquece, você passa, você não usa, você usa demais, ou você quebra a aliança. Ele diz, eu faço com você uma nova aliança. Então o Senhor faz aliança no sangue dele. Nunca fez? Ele vai fazer uma aliança com você. Já fez? Ele vai restaurar, renovar a aliança com você. E você vai passar a ser um representante
de Cristo onde você estiver. Não importa onde você estiver. Quantos estão entendendo? Este poder de unir o homem com Deus é um mistério. É um mistério. Não é um mistério como Jesus falou para eles, faz a Páscoa e ficou ali olhando, para depois da Páscoa fazer o cerimonial. Não é este mistério. Então não é um mistério que se assusta também, porque ele é explicável. Geralmente o medo é do desconhecido, mas ele é explicável pela palavra. Mas é um poder de unir o homem ao seu Criador, somente com a morte de um santo, como era e é o Senhor Jesus, para nos dar esta autoridade. Quantos entendem essa palavra? Quantos conseguem entender essa palavra? Amém? Então hoje nós não teremos o cerimonial aqui, mas teremos no domingo que vem, em 2 horários. Em domingo que vem nós teremos aqui, às 9h30 da manhã, o cerimonial, tá bom? Vai ser aberto a todos, você pode chegar a partir de 9h30, receber a comunhão e sair, você não precisa ficar. Eu falo para você que está na sua reserva, com todo o direito na sua casa, por algum motivo, você está reservado, ótimo, não vamos discutir isso. Saia da tua casa, para aqui na porta da igreja, entra, toma o cerimonial de transferência, participa dele, você vai receber o suco e o pão asmo, se alinha espiritualmente com o Senhor e logo depois não há necessidade de você ficar, você já pode sair, pegar o seu carro e voltar à sua casa. Você entendeu? Então será a partir das 9h da manhã, porque eu chego aqui às 8h, tem uns pastores no estudo que nós fazemos aqui, a partir das 9h da manhã já tem o cerimonial. E quando for às 18h, num horário desse assim que nós estamos hoje fazendo essa transmissão, também terá o cerimonial. Você vai, participa do suco, participa do pão, que é o quê? O sangue e o corpo do nosso Senhor. Recebe a oração com imposição das mãos dos pastores que estiverem aqui, e você não podendo ficar por um motivo justo, você pode direcionar a sua casa, você está com a mesma bênção que os outros que vão ficar o tempo todo vai receber. A mesma bênção, o Senhor não tem diferença, é igual para todos, amém? Então, hoje eu posso dizer para você, o homem anda à procura do sagrado. Nunca se viu tanto desespero no mundo como nos dias de hoje. Vocês sabem que, ou talvez não sabem, está sabendo agora, eu gosto muito da escatologia e já tem mais de 30 anos que eu estudo a escatologia. Já dei aula muito de escatologia, mas a escatologia numa dimensão diferente do que a gente vê no dia a dia. Não estou dizendo que seja melhor, não, olhe para mim. Estou dizendo que seja melhor, não, diferente. Por quê? A questão são os fatos, o que acontecerá depois de o quê? Aqui, no mundo todo, em alguns continentes, o que é que vai acontecer? Então, nunca se viu um homem tão desesperado como nos dias de hoje, diante de uma palavra que está sendo difundida muito em todas as línguas, chamada de o novo governo do mundo, ou o governo da nova era, ou uma nova era virá, um presidente de uma nova era, uma coisa mais ou menos desse nível assim. Nunca foi tão falado, pastor, será que a nova ordem mundial se estabelece agora? Será que é o momento? Aí já começam a colocar nomes, fulano, fulana, fulano, fulano. Irmãos, pare um pouquinho. Não podemos ser, como o apóstolo Paulo falou em Coríntios capítulo 2, como meninos agitados que correm nas praças de um lado para o outro, sem saber onde que assenta, o que fala, com quem fala. Não podemos ser. O cristianismo é pé no chão. Cristianismo é consciência e tem conscientização para tudo que você perguntar. Existem coisas que vêm depois de o quê?
Por exemplo, se você falar, pastor, você não está preocupado, você não fica preocupado, porque está vindo aí a grande tribulação, porque está vindo a marca da besta, porque está vindo o chip, e isso, olhe para mim, eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Por que eu não estou? Porque isso não é para o cristianismo. O cristianismo não tem a ver com isso, porque nós esperamos o arrebatamento da igreja. Amém? Viva! Pastor, estamos esperando a vinda de Cristo? Não, vinda de Cristo não, eu não espero a vinda de Cristo não. E falo para vocês, não espere a vinda de Cristo, espere o arrebatamento. São duas coisas diferentes, 7 anos diferentes um do outro, e a que é promessa para nós é arrebatamento, não é vinda de Cristo. Vinda é para os judeus, não é para nós. Como você espera algo que você está dentro? Eu lembro quando eu converti, cantava-se umas músicas muito interessantes, sabe? O mercado está vazio, né? Toda a multidão passou, aí começa a cantar assim, vejo a multidão subindo. Se você está vendo a multidão subindo, você está ficando, não é verdade? Vejo a multidão subindo, ouço o cântico celestial. Peraí, eu vejo não, eu com a multidão subindo. Por que eu vejo? Não vejo não, eu com a multidão subindo, tudo bem. Então, a diferença está aí. Arrebatamento é para cristianismo. Você é cristão? Você crê em Cristo? Pastor, eu creio. Como crê? Como Senhor, como Salvador, como o quê? Aí ele é tudo. Não, ele não é tudo. Deus é o Senhor. Jesus é o Salvador. Esta é a forma de crer. É desta maneira. Não adianta você pegar Jesus e querer colocar um tanto de estrela em cima dele, porque ele já é. Não adianta eu encher ele de títulos e falar que tudo é ele, que não, porque ele já é, meu irmão. Vamos colocar certo? Deus é o nosso Criador e Jesus é o nosso Salvador. Ele te salvou, ele me salvou e ele disse, espere o arrebatamento. Pastor, eu estou dentro da minha casa por algum motivo extra. Vem comigo aqui. Jesus para em Jerusalém, depois desses fatos que eu disse, assentado nas pedras do monte, olhando para os 12 apóstolos, ele aponta para Jerusalém, que está embaixo, assim, distância de 1 quilômetro, um tiro de pedra, mais ou menos, e fala, não ficará pedra sobre pedra, mas tudo será derrubado. Os discípulos imediatamente vai na escatologia, que é o estudo das coisas futuras, e pergunta, Senhor, será nesse dia que Israel será restaurada? O Senhor diz, conta as épocas, e não cabe a mim, só cabe ao meu Pai, e nem aos anjos do meu Pai. Quer dizer, não dou o direito de ninguém marcar data deste acontecimento. É isso que Jesus falou. Nem ele próprio falou do assunto e falou, não, isso é reserva do meu Pai. É o mistério dele. Não podemos falar não. Mas ele disse uma coisa muito importante ali. Ele disse, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então ele diz, ficai em Jerusalém. Hoje eu digo para você, fica aí onde você está. Você está em casa? Está no sítio? Está em algum lugar na sua reserva? É sua essa reserva, ótimo, respeito, tá certo? Você perguntar, você crê? Não, crê e respeitar uma coisa, eu respeito, com toda certeza, e valorizo isso que você está fazendo aí. Mas com uma condição, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aproveita o tempo que você está aí e encha do Espírito. Busca o batismo com o Espírito Santo. Deixa Deus te encher, como está escrito em Atos 10, na casa de Cornélio. Deixa Deus fazer ali um conclave espiritual ali, que chega até um Shekinah de repente, que toda a casa comece a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe concedesse que falasse. Então, faça isso, pastor. Eu estou em Jerusalém nesse período. Então, fique até que você seja revestido de poder. No momento que você se sentir forte, que Deus manifestar o Espírito Santo em você, que você vê que você tem confiança para fazer o que você precisa, vai e faça que Deus é com você. Viva, diga, viva o Senhor. Então, o evangelho enxuto, se eu falasse isso com o professor, que foi meu primeiro professor, meu Deus, acho que me batia. Evangelho enxuto, porque quando eu pego o evangelho de João, eu chamo o evangelho de João de evangelho das águas, não é?
Evangelho das Águas. Primeiro capítulo, batismo de Jesus. Segundo capítulo, as águas estão lá no casamento, onde Jesus pega as águas e transforma em vinho para o casamento. No capítulo 3, você tem Jesus falando com Nicodemos, ou é melhor você nascer da água do Espírito. Capítulo 4, mulher samaritana, poço de Jacó, a água está no poço. Capítulo 5, tanque de Betesda, o paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 6, Jesus andando a passos largos em cima do mar. Olha para ver. Capítulo 7, final da festa dos tabernáculos, já disse, alguém tem sede, vem a mim. Irmão, todos os capítulos de João vai falar de água. Eu chamo ele Evangelho das Águas. Então estou chamando Marcos do Evangelho enxuto, prontinho, quadradinho. Tudo que você precisa para ser um bom crente. Onde eu procuro o pastor? Onde você procura? Leia o Evangelho de Marcos. Você vai ser um crente que vai ser salvo, purificado, usado por Deus, cheio do Espírito e com a salvação garantida. Não precisa mais nada, tá bom? Deus te abençoa, viva o Senhor. Põe sua mão aí comigo. Pôs a mão, viva o Senhor. Eu quero pedir aos pastores que puderem nos auxiliar aqui, porque a bênção de mais de uma pessoa é muito importante nesse momento. Para todos nós, a imposição das mãos dos pastores é importante. Então, eu peço que você se coloque aqui, que assim atrás, estenda as mãos, faça um tabernáculo sobre os irmãos presentes e os irmãos que estão em casa. Você só curve um pouco a sua fronte, pode pôr a mão assim na sua testa para você receber, e nós vamos impor as mãos sobre você neste momento. Lembrando que a palavra de hoje foi sobre o cerimonial, mas a prática será no domingo que vem, às 9 e às 18 horas, para todos, avisem para todos os irmãos que você puder a partir de hoje, tá bom? Vamos fazer a oração. Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, Deus grande, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, recebemos a Tua palavra de bom grado, recebemos a porção do Teu Espírito reservada para nós nesta noite. Senhor, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou e que prometeu que iremos no arrebatamento e que Ele encontrará conosco nos ares. Estamos nesta promessa, não cremos de outra forma, meu Pai, mas cremos que o Senhor, quando chegar o arrebatamento, o Senhor trará para nós, porque somos igreja do Senhor e estamos à espera. Nós queremos abençoar a esta pessoa que está de perto, que está de longe, que está acamada, que está, ó Deus, do outro lado e não pode, às vezes está presa, não pode estar agora do lado de fora por uma questão judicial, mas entra aí agora e abençoa este irmão, esta irmã, onde ele estiver agora. Senhor, cobre com o teu poder, com a tua unção, com o remédio que é o Senhor, que é a tua palavra, o gota do teu sangue seja sobre a cabeça de cada um dos teus servos. Senhor, nesta noite eu peço por aqueles que estão empregados, que muitas vezes estão na dificuldade, sem saber se vai ter ou não um emprego ainda, Senhor, cobre com as tuas mãos, tire toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo quanto queira tirar a bênção do teu servo. Nesta noite haja tranquilidade nos lares, onde quer que esteja uma agora, uma que busca, que venha receber do Senhor, como recebeu do louvor desta noite, recebeu da palavra desta noite, possa gerar dentro deste servo, ó Deus, esta comunhão que recebemos pelo cerimonial. Manifesta o teu poder e nós abençoamos que tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, de cabeça erguida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Viva o Senhor!